O cineasta sueco Robert Ostlund venceu as duas últimas Palmas de Ouro que ele disputou lá no Festival de Cannes em 2017, com o The Square e agora em 2022 com o Triângulo da Tristeza. E ele é um diretor que gosta de fazer filmes de proposição de ideias. Isso tem, obviamente, gerado para ele tanto uma base de fãs, como também uma base de haters praticamente na mesma medida. Porque vocês sabem, né? Tem cinéfilos e tem críticos de cinema que gostam de filmes que são mais herméticos, que são mais incompreensíveis. E se um cineasta do circuito de festivais faz filmes de crítica social que são possíveis de ser compreendidas não só por eles críticos, por nós críticos, mas também pela população de forma geral, eles acabam torcendo o nariz como se a narrativa fosse óbvia demais. Na minha opinião, não é o caso do cinema que o Robert Ostlund faz, porque sim, ele desenvolve temas que são compreensíveis. Isso é importantíssimo quando você faz um filme e você quer exibir no circuito comercial, mas os temas que ele aborda são temas contemporâneos, são temas urgentes e, na minha visão, ele faz isso de uma maneira inteligente e provocadora. Os namorados top models, Carl, vivido por Harris Dickinson, e Yaya, vivida por Charby Dean, embarcam em um cruzeiro de super ricos. Lá, eles fazem algumas amizades e se veem em situações progressivamente desconfortáveis. Senso de humor é algo bastante particular. Às vezes, o que me diverte não é o que te diverte. Às vezes, mesmo que uma piada seja bem construída, ou gags cômicas, ou situações bem humoradas sejam construídas com eficiência, é obviamente que isso não vai impactar todo mundo da mesma maneira. E eu preciso dizer que o senso de humor dos filmes do Robert Ostlund são muito divertidos pra mim. Por exemplo, esse filme, O Triângulo da Tristeza, começa com uma situação muito peculiar ali entre o casal principal, naquele restaurante. É obviamente que aquela cena é construída para ser uma cena cômica, ser uma cena que constrange, porque o humor de constrangimento é algo que faz parte de todos os filmes dele. E eu acho que é uma sequência muito divertida, porque ela gera uma identificação, é uma situação que muitas pessoas já passaram, ou mesmo que não tenham passado, já ouviram de alguém que passou algo parecido. E quando o cineasta insiste, né, persiste em explorar aquela situação o máximo que der, tentando extrair dela tudo que der pra extrair de constrangimento e de humor, ele faz isso de uma maneira com que a gente se identifique, se constranja pelos personagens e ao mesmo tempo, durante esse processo, se identifique com um, com o outro ou com a situação de forma geral, que é aquela situação envolvendo quem vai pagar o jantar. Nesse momento, o diretor tá apresentando dois temas que vão ser importantes pra narrativa, mesmo que não sejam o tema principal do projeto, que são os papéis de gênero na sociedade contemporânea e como a gente acaba usando alguns clichês na bolha progressista, que é aquela coisa de desconstrução dos estereótipos e desconstrução das expectativas, sem muitas vezes entender direito por que a gente tá desafiando esses padrões. E ao mesmo tempo ele tá já apresentando ali uma crítica que ele vai fazer sobre a natureza essencial dos relacionamentos amorosos. Esses são o principal tema do filme? Não. E esse talvez seja um dos únicos probleminhas que eu vejo nos filmes do Robert Ostlund, porque a impressão que me dá é que ele tem muito a dizer sobre muita coisa e ele quer dizer tudo no mesmo filme, como se ele não fosse fazer mais nenhum filme depois desse, como se ele só tivesse essa oportunidade pra falar tudo que ele tem que falar sobre tudo que tá acontecendo no mundo e na cabeça dele. E às vezes ele poderia, né, focar um pouco em um ou outro tema e deixar outras coisas pra desenvolver nos filmes futuros. Quando a gente se desloca para o cruzeiro, a gente começa a entender direito onde realmente ele tá querendo ir com aquela história, quais são os verdadeiros temas principais que ele tá querendo desenvolver. E é óbvio que esses temas têm a ver com o conflito de classes, com a contradição, com o contraste entre o estilo de vida dos multimilionários e das pessoas que estão trabalhando naquele cruzeiro. E tem momentos que são obviamente exagerados, e eu acho que é isso que faz com que eles sejam engraçados, mas não são tão inverossímeis assim. Por exemplo, tem aquela senhora russa milionária que tá tentando ali praticamente forçar a funcionária do navio a entrar na água, a mergulhar, sendo que ela não apenas não quer e se sente desconfortável de dizer não, porque como que ela vai dizer não pra uma mulher que tá praticamente pagando aquele cruzeiro? E ao mesmo tempo, a senhora que vive num universo paralelo, numa realidade alternativa, como aqueles ricos vivem naquele cruzeiro e em toda a parte ao redor do mundo, não consegue entender que aquela moça não pode fazer isso enquanto ela tá em expediente, porque
isso simplesmente não entra na cabeça dela. O diretor, Robert Osland, é muito bom em criar essas pequenas anedotas, esses pequenos episódios dentro da história. Esse filme é cheio deles, que vão revelando as camadas daquilo que ele tá tentando discutir, que é basicamente, em primeiro lugar, essa questão da luta de classes. E eu tô usando termos marxistas aqui porque é justamente isso que o filme tá tentando fazer. Não só ele deixa isso muito claro através do personagem divertidíssimo do Woody Harrelson, que é o capitão marxista ali daquele cruzeiro, como também, como eu falei, de todas essas pequenas situações que colocam essas pessoas de classes sociais completamente opostas pra conviver. E aí a gente vai desde o óbvio, que é aquela questão da conversa do casal, que tá reclamando, nossa, como que você respondeu pra um membro da tripulação, né? Eles vivem como se aquelas pessoas fossem parte da paisagem e não seres humanos de carne e osso como eles, até algumas questões mais exageradas e obviamente absurdas, como acontece com toda aquela mega intoxicação alimentar que todo mundo que comeu comida chique ali naquele cruzeiro, com exceção de quem come hambúrguer e batata frita, precisou passar, e que tá voltando a esse tema. E é obviamente um lembrete de que todas aquelas pessoas também defecam, também passam mal, mas ao contrário da classe trabalhadora, ao contrário dos que estão ali os servindo, eles têm acesso aos meios de produção para, inclusive, como aquele outro milionário russo ali faz, comercializar fezes para vender como fertilizante. Já quando acontece, e aí agora eu vou entrar em terreno de spoilers, então se você não assistiu ao filme ainda, volta aqui para assistir esse final do vídeo depois, aquele acidente no final e eles acabam ficando naquela ilha deserta e só tem uma empregada ali junto com todos aqueles milionários. É óbvio que o filme vai enveredar para aquele lado de se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Eu acho que é assim a frase. E é óbvio que, de novo, tem muito senso de humor no roteiro e eu acredito que seja preciso. O timing cômico do roteiro é muito bom e dos atores também. Por exemplo, em momentos em que a moça tá perguntando pros caras, ah, vocês sabem abrir um polvo? Vocês sabem pescar? Vocês sabem fazer não sei o quê? E eles, não, porque é óbvio que aquelas pessoas que tiveram sempre todo mundo ao redor delas fazendo tudo pra elas não sabem fazer nada, e quem sabe fazer tudo é a empregada, que ali naquele contexto vai virar a detentora do poder, e é claro que ela vai usar isso inclusive pra manipular os homens que a interessam pra fazerem sexo com ela. E isso retorna àquela cena que parecia descolada lá no começo do filme, a cena que envolve o casal principal, e eles têm até uma discussão sobre o relacionamento deles serem uma troca de interesses. Eles não se amam, mas eles se gostam, eles gostam de se pegar, e eles também podem ajudar a carreira um do outro, como se fosse uma troca de influência, né, de seguidores e compartilhamento de sucesso no Instagram, que é basicamente o que a moça vai fazer lá no final, a empregada da embarcação, usar aquilo que ela tem em troca daquilo que ela quer, que é sexo também, um relacionamento também. Não acredito que o fato de você conseguir entender e pensar nos temas que o filme tá propondo fazem com que a mensagem seja estúpida ou simplificada demais. Acho que o filme tem muitos episódios que são muito divertidos dentro dessa proposta. Não acho que, por ele ser mais episódico, ele falte algum tipo de estrutura maior. Ele tem uma estrutura e realmente o arco não é de necessariamente transformação dos personagens, mas é um arco do tema que ele tá desenvolvendo, e eu acho que é um tema pertinente, que tem outros subtemas aqui e ali que talvez o Robert Osland vá usar mais pra frente em algum outro filme que ele fizer. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Se gostarem do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!